duas coisas assustadoras acontecerão antes da segunda vinda do Senhor. A passagem apocalíptica de 2 Tessalonicenses 2 nos revela o que acontecerá antes da segunda vinda do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Ninguém vos engane de forma alguma, pois esse dia não chegará, a menos que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que é chamado de Deus ou que é adorado, para que ele, como Deus, esteja no templo de Deus, mostrando-se que ele é Deus. Os dois versículos da Bíblia nos dizem que antes da vinda do Senhor Jesus, duas coisas precisam acontecer. Paulo disse literalmente que Jesus não virá até que haja uma grande queda na igreja. 2. O homem do pecado, que é o anticristo em pessoa. A revelação do homem do pecado, como as Escrituras predisseram, aponta para o surgimento de um indivíduo na história que estará sob a influência de Satanás, trazendo assim o engano a uma multidão. O engano desta pessoa será particularmente eficaz para aqueles que rejeitam a verdade, pois serão desencaminhados através de milagres enganosos. Este indivíduo é comumente referido como o homem do pecado ou o filho da perdição e possuirá habilidades notáveis no engano, capazes de enganar indivíduos de todas as esferas de vida, independentemente de seu status social, educação ou crenças religiosas. Ninguém estará imune ao engano causado por esta figura. As atividades do anticristo permanecerão envoltas em mistério, alimentadas pelo poder oculto de Satanás e acompanhadas por milagres falsificados, sinais falsos e maravilhas enganosas. A fonte do poder enganoso do anticristo se origina das profundezas do inferno, pois ele extrai energia do próprio Deus do engano. Esta força sombria concederá a ele a capacidade de cumprir sua agenda enganosa. Levando incontáveis indivíduos ao lado e causando confusão substancial e dano espiritual, ele explorará as fraquezas e vulnerabilidades humanas, apelando a seus desejos e orando pela sua falta de discernimento. O homem do pecado será uma figura sem precedentes nos anais da história mundial. No devido tempo, ele se revelará e se elevará acima de tudo o que é considerado piedoso. Ele irá posicionar-se descaradamente como um substituto de Deus na vida das pessoas, tornando-se um objeto de adoração. O anseio de adoração de Satanás será satisfeito através deste homem do pecado, enquanto ele engana a humanidade e se apresenta como seu salvador. Esta figura enganosa fará promessas de paz e alegria no mundo atual, em vez de focar na esperança do céu ou de uma existência futura. Ele persuadirá as pessoas de que possui o que elas precisam no aqui e agora, atraindo-as para sua sociedade, onde serão obrigadas a aceitar sua marca para se envolverem em atividades comerciais. As transações aqui residem em uma das muitas distinções entre Jesus e o anticristo. Jesus não apenas dirigiu a atenção das pessoas para o momento presente. Ele compreendeu e enfatizou a natureza transitória deste mundo. Jesus consistiu consistentemente em guiar as pessoas em direção ao reino eterno dos céus, lembrando-as da magnificência da morada de seu Pai. Ele os encorajou a fixarem suas mentes nos assuntos do céu e não se preocuparem exclusivamente com as preocupações terrenas. Mas o mundo que habitamos atualmente é consumido por uma fixação na existência atual. As pessoas estão fixadas na gratificação imediata, muitas vezes negligenciando a contemplação do que se segue na vida após a morte. Muitos gastam tempo e esforços significativos planejando a aposentadoria e perseguindo a segurança financeira, alheios ao fato de que a aposentadoria não é garantida, no entanto. Uma certeza inegável é a eternidade. Todo indivíduo passará a eternidade no céu ou no inferno. 2 Coríntios 4,4 diz: O Deus desta era cegou as mentes dos incrédulos, para que eles não possam ver a luz do Evangelho que mostra a glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
A mensagem do Evangelho nos obriga a refletir sobre a eternidade e enfrentar a realidade de que o momento presente é temporário. O Deus desta era cegou as mentes dos incrédulos, impedindo-os de perceber a mensagem esclarecedora do Evangelho que desvenda a natureza gloriosa de Cristo como a representação perfeita de Deus. No devido tempo, o homem do pecado será revelado, cativando um mundo perdido e afirmando ser a fonte última de suas esperanças e o remédio para todas as suas aflições. Ele irá corajosamente afirmar reivindicações exclusivas da divindade e exigir adoração reservada somente a Deus, ano após ano. Várias especulações surgem sobre a identidade do homem do pecado. Às vezes, ele é conjecturado como um líder político, em vez de um magnata rico. Mas quando ele emerge no cenário global, sua verdadeira natureza como anticristo será inconfundível. Outro evento significativo predito por Paulo é uma grande queda dentro da igreja antes do retorno de Cristo. A identidade do homem do pecado, o anticristo, permanece não revelada. Enquanto alguns estudiosos bíblicos sugerem que ele pode estar vivo hoje, esta afirmação, embora plausível, não pode ser definitivamente confirmada. No entanto, permanece um fato inegável. O espírito do anticristo já está operando no mundo, conforme afirmado no versículo João 4, verso 23. Podemos discernir o Espírito de Deus reconhecendo a encarnação de Jesus Cristo, afirmando nossa conexão com Deus. Inversamente, qualquer espírito que negue Jesus não é de Deus, mas se origina do espírito do anticristo. Este espírito foi profetizado para se manifestar no mundo e já está ativo. Observando o mundo ao nosso redor, podemos detectar o espírito do anticristo operando em vários domínios, incluindo governos, meios de comunicação, empresas e até mesmo instituições educacionais. A direção da sociedade e a glorificação de certos valores fornecem indicações claras da presença do espírito do anticristo em diferentes aspectos da vida. Infelizmente, este espírito também se infiltrou nas igrejas, levando à propagação de doutrinas antibíblicas e ao surgimento de novos sistemas de crenças associados ao anticristo na era atual. É imperativo cautela, pois nem tudo que leva o rótulo de cristão está alinhado com os princípios cristãos genuínos. Essencial discernir a autenticidade da música cristã, pois nem toda ela reflete verdadeiramente os valores cristãos. Da mesma forma, nem todo indivíduo que fica atrás de um púlpito com uma Bíblia é genuinamente nascido de novo. A Bíblia nos avisa que alguns se afastarão da fé. Serão vítimas de espíritos enganadores e abraçadores de falsos ensinamentos. Portanto, encontrar igrejas que promovem doutrinas errôneas ou testemunhar ocorrências infelizes dentro delas não deveria ser uma surpresa, pois a Bíblia nos alertou sobre essas eventualidades. O espírito do anticristo busca incansavelmente enganar até mesmo os escolhidos de Deus, contribuindo para um afastamento significativo da verdade. Falsas doutrinas e ensinamentos que já se infiltraram na igreja desempenharão um papel fundamental na realização deste engano. Esses ensinamentos podem parecer convincentes, atraindo as pessoas para longe da verdade do Evangelho e concedendo-lhes uma justificativa para ceder a desejos pecaminosos, permitindo um estado contínuo de pecado dentro da própria igreja. Uma multidão de falsos mestres surgirá disseminando doutrinas e ensinamentos errôneos. Esses enganadores não virão necessariamente de fora da igreja, mas surgirão de dentro de suas próprias fileiras. É desanimador reconhecer que mesmo professores de confiança podem permitir a influência do espírito de o anticristo para influenciar seus corações. Um exemplo ilustrativo disso ocorreu há alguns anos, quando um grupo de pregadores dentro da igreja Shur começou a propagar falsos ensinamentos sobre a graça, a salvação e o reino de Deus. Sua doutrina colocou uma ênfase excessiva na graça de Deus, distorcendo-a em um pretexto para o pecado desenfreado. Eles espalharam a noção de que Deus, em sua abundante graça e compaixão, não se preocuparia se seus filhos continuassem em um estilo de vida de pecado sem fim.
Este ensino distorcido ganhou popularidade rapidamente, infiltrando-se em várias igrejas, pois aparentemente concedia a crentes a liberdade de viver de acordo com seus desejos mundanos. Era realmente alarmante testemunhar quão prontamente muitos crentes abraçaram este ensinamento enganoso e o propagaram para outros. O fascínio deste ensinamento reside em seu alinhamento com desejos e preferências individuais. No entanto, deve ser reconhecido como uma falsa doutrina que leva os crentes ao pecado e os desvia da verdade encontrada na Palavra de Deus. Além disso, a Palavra de Deus, conforme declarada em Romanos 6, verso 12, adverte severamente contra o abuso da graça de Deus como uma licença para uma vida pecaminosa. O que diremos então? Devemos continuar no pecado para que a graça possa abundar? Deus nos livre! Como é que nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Qualquer doutrina que encoraje ou permita comportamento pecaminoso é uma doutrina originada do espírito do anticristo e representa um risco de desviar a igreja. Era realmente alarmante testemunhar quão prontamente muitos crentes abraçaram este ensinamento enganoso e o propagaram para outros. O fascínio deste ensinamento reside em seu alinhamento com desejos e preferências individuais. No entanto, deve ser reconhecido como uma falsa doutrina que leva os crentes ao pecado e os desvia da verdade encontrada na Palavra de Deus. Além disso, a Palavra de Deus, conforme declarada em Romanos 6, verso 12, adverte severamente contra o abuso da graça de Deus como uma licença para uma vida pecaminosa. O que diremos então? Devemos continuar no pecado para que a graça possa abundar? Deus nos livre! Como é que nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Qualquer doutrina que encoraje ou permita comportamento pecaminoso é uma doutrina originada do espírito do anticristo e representa um risco de desviar a igreja. A palavra de Deus e a doutrina divina que professamos defender, tais ensinamentos, você vê, são influenciados pelo espírito do anticristo com o objetivo de cumprir as escrituras que proclamam, a menos que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado como o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado, para que ele, como Deus, esteja no templo de Deus, mostrando-se que é Deus. Como crentes, é fundamental que permaneçamos firmes na oração, fiquemos vigilantes e vigiemos, garantindo que não sejamos afastados de Deus pelo espírito do anticristo através de ensinamentos enganosos. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se e comente seu pensamento abaixo. Já já estamos de volta. Obrigado!